Se nós deixássemos as pessoas elaborarem Deus por si só, né? No Brasil nós temos mais de 200 milhões de habitantes, nós teríamos pelo menos 200 milhões de ideias a respeito de Deus. Oi, gente, tudo bem? Há muitos séculos atrás, um jovem começou a estudar a Bíblia e decidiu traduzir a Bíblia de uma forma que outros pudessem ter acesso, porque só existia em uma linguagem que poucos conheciam. Hoje, depois de 500 anos, você pode ter a Bíblia aí no seu celular se você quiser. Porque Martinho Lutero decidiu compartilhar esse conhecimento. Você sabia que ainda hoje existem pessoas dedicadas a ensinar a Bíblia de maneira séria e estruturada? Por isso, para falar melhor sobre isso, estou aqui com o pastor Ivo Marci, que assim como o Lutero, se dedica a um tipo específico de ensino. Pastor, que ensino é esse? Afinal, o que é teologia cristã? A teologia cristã é aquela teologia baseada nas Escrituras, né? Não no pensamento das pessoas, o que eu acho, o que eu penso, né? O que eu sinto, mas o que a Bíblia diz. Essa foi a grande ênfase que Lutero deu, né? Voltar para as Escrituras, voltar para a Palavra de Deus. Teologia, pastor, é só estudar Deus? Eu não posso estudar Deus quando eu estiver meditando, por exemplo, ou olhando a natureza. Será que eu posso estudar Deus assim? A palavra teologia significa estudo de Deus, né? Literalmente. Agora, certamente Deus se revela a nós de várias maneiras. A natureza, a consciência humana, né? São formas de Deus se revelar aos homens de maneira genérica. Mas ele se revela de maneira especial através de Jesus Cristo, né, da encarnação do seu Filho, e também através das Escrituras, né, da Bíblia, que nos seus 66 livros, né, contém tudo aquilo que Deus entendeu seja importante o homem saber, o homem conhecer. Então é muito limitada a revelação da natureza e da consciência humana. Então nós não podemos entender Deus plenamente, né, apenas através dessas duas áreas. O anterior, que é Deus, precisaria se revelar ao posterior, que somos nós, para que nós pudéssemos entender esses temas abstratos e espirituais. E Deus o faz através de Jesus Cristo e através da Bíblia. Um ensino claro, objetivo sobre quem é Deus, né, e como conhecê-lo, como travar contato com Ele, como se relacionar com Ele de uma maneira correta, uma maneira adequada. Mas e o estudo da teologia, então, seria mais para quem quer ser pastor, padre, missionário? É só para quem quer trabalhar na igreja ou não? Certamente não, né? Estudar Deus, conhecer Deus é algo para qualquer ser humano, né? Qualquer ser pensante, qualquer ser inteligente. Nossos cursos são direcionados para as pessoas em geral, para capacitar as pessoas em geral, independente da vocação. E nós temos 3 ciclos de 2 anos, né? Então, o ciclo básico, a pessoa não precisa objetivar o pastorado ou o trabalho missionário ou qualquer outra coisa. Pode ser apenas para o seu próprio conhecimento, tá? E aqueles que têm uma vocação, um chamado de Deus para trabalhar no Evangelho, esses poderão fazer depois o ciclo médio, que são mais 2 anos, o bacharel, que são mais 2 anos. Então vai capacitar a pessoa
para o serviço cristão. Tem pessoas assistindo a gente de várias profissões. Como teologia poderia ajudar essas pessoas? O aluno vai entender melhor a índole humana, né? Como é que é o ser humano, como ele funciona, o estrago que o pecado fez dentro do ser humano, e vai entender também melhor a graça de Deus, né? Que veio nos buscar em Jesus Cristo, apesar de todo esse estrago que o pecado fez em nós, né? Então, desenvolve um senso de compaixão, assim como Jesus teve compaixão, desenvolve em qualquer profissional, em qualquer ser humano, essa compreensão de como é o interior das pessoas, né? E a necessidade de compaixão, de amor, de tato, né? Para lidar com as mesmas. Então, na prática, acaba sendo útil em todos os âmbitos, né? No âmbito pessoal, no âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito eclesiástico. Tem alguma história, pastor, algum exemplo, algo para inspirar a outros, algo que aconteceu? Nós temos um exemplo bem interessante de um senhor na faixa de 60 anos, ele era conhecido no nosso meio como Zezé, e ele vinha de Mauá e vinha de bicicleta. Um senhor bem pobre. E os cursos são à noite, né, pastor? São à noite. Então, às vezes, estava muito frio, garoando, até chovendo, e ele vinha pedalando numa pequena bicicleta. Meu Deus! Vinha, voltava àquela hora da noite, né? Às 10h30 da noite terminam as aulas. Sim, termina né? às 10h30 da noite. E aí ele fez o ciclo básico de 2 anos, depois fez o médio também, né? Então foi uma coisa muito inspirativa. Há o caso também de um casal de uma escolaridade pequena, né? Apenas o 4º ano primário, mas que já estavam na fase de aposentar-se. Eles queriam se preparar para ir para a Bahia, evangelizar a família, as pessoas de lá, sentiam que tinha carência do evangelho naquela região. Então eles fizeram o curso assim, com muito apoio dos professores, né, pela limitação de escolaridade. Iniciaram uma igreja em Barreiras, na Bahia. Olha. Construíram, essa igreja tem hoje sede própria, templo, casa pastoral e tudo. Depois migraram para Goiânia, hoje estão na periferia de Goiânia e já iniciaram uma segunda igreja que já tem sede própria, está construindo casa pastoral. Então, gente simples. E tem algum versículo da Bíblia, que nós estamos falando da Bíblia, para compartilhar com os nossos amigos? Tem sim. Jesus falou para os fariseus, né? Errais por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Acho que isso é bem relevante. No Salmo 119, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, através de um curso como esse, os olhos se abrem, para enxergar e entender as maravilhas da lei de Deus. E Paulo vai dizer aos Efésios que Deus deu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, dos cristãos, certo, para que os mesmos façam a obra do ministério. Então, ser capacitado dentro da palavra, dentro das Escrituras, dá ferramentas para fazer a obra de Deus, o trabalho de Deus. Pastor, e quem está no ABC e quer começar o curso? Fala um pouco para a gente do que tem no IBEM. Nós estamos no ABC há 29 anos, né? E sempre em Santo André, na verdade. E temos recebido alunos das 7 cidades do ABC e até de São Paulo. Os nossos cursos funcionam às terças e quintas à noite, das 19h30 às 22h30,
para contemplar aquela pessoa que tem uma agenda profissional pesada, família, trabalho na igreja, não pode dispor de 5 noites para fazer um curso. Né? Então, nessa batidinha de 2 noites, viabiliza para a maior parte das pessoas. Então, ela vai recebendo uma capacitação gradativa, mas vai longe. Né? O nosso médio são 4 anos, o nosso bacharel são 6 anos. Então, dá uma base muito sólida de Bíblia, né? Uma visão muito boa de igreja, né? E de carência, né? De carência das pessoas em geral. E os cursos que tem no IB, dá para nomear, pastor, os cursos para o pessoal saber? Dá sim. O nosso carro-chefe é teologia, né? Nos 3 níveis, como já dissemos. Depois temos um curso de hebraico bíblico, uma vez por semana, 18 meses de duração. E temos alguns cursos rápidos. E sempre o objetivo é capacitar as pessoas para fazerem o trabalho cristão. Né? Então temos aconselhamento de casais, 4 meses. A prática da adoração, também 4 meses para quem trabalha com louvor na igreja. Ministério com adolescentes, também 4 meses. E também teologia para a terceira idade. Esse curso é de quinta-feira à tarde, visando as pessoas que estão nessa fase da vida. É um curso mais leve, né? Mas que vai dando uma base para essas pessoas e certamente ajuda nessa fase da vida. Sim. Gente, hoje falei com o pastor Ivo Marci, casado com a Sônia, bacharel em teologia, pastor, diretor do IBEM. O IBEM vai fazer 30 anos. São muitas turmas que já passaram pelo IBEM. Pessoas ministrando com mais segurança e conhecimento da palavra de Deus. E outros conhecendo melhor a Deus para conhecer melhor a si próprios. Pastor Ivo é sorriso e graça.